aqui no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, para depois entrar na mensagem de hoje. Aqui é um toque, vamos dizer assim, acordar, né? Efésios, carta de Paulo ao povo de Éfeso, são os Efésios, 6, 10. Eu cito de vez em quando aqui, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso? Nós temos que, vamos dizer, estreitar o nosso relacionamento com Deus, estreitar a nossa comunhão com Deus, participarmos mais do altar, das orações, entenda, na presença de Deus, porque a comunhão, ela traz confiança, ela traz segurança. Nós não podemos esquecer que Ele é Deus. Se Ele é Deus, Ele tem que ser adorado. Será que você adora a Deus? Né? Eu tenho dito aqui, que parece que é brincadeira, não é verdade. Muita gente trata o Senhor como um gênio da lâmpada, né? Não, que está pronto para realizar os seus desejos. Ele é Senhor, nós somos servos. Ele é Deus. A Índia, por exemplo, tem uma coisa muito, assim, mística. Lá se adora até a vaca, mas tem na internet, você vai ver, procura, tem uma região que eles adoram ratos. E quando o rato passa por cima deles, eles se sentem felizes, porque a divindade está passando por eles. Já pensou uma ratazana passando em cima de você? Vai para lá, né? Mas, coitados, nós temos que levar o Evangelho. Nós temos que chegar com o amor de Deus. Mas por que eu estou falando isso? Então, adore a Deus. Você tem esse privilégio de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra. Se envolva com Ele. Ele é Deus, Ele é Senhor. A Ele devemos obedecer, devemos pedir a direção. Ele quer ser o nosso guia, nos dirigir, né? E Ele é nosso amigo. Imagine que você telefone na madrugada, você está precisando de uma ajuda, ou um amigo seu está precisando de uma ajuda, ele liga para você. Você atende o celular, olha lá, ih, rapaz, 2 horas da manhã, não vou atender, não, é um amigo. Por que ele está telefonando? Porque ele está precisando de ajuda, então você vai atender, você nem pensa 2 vezes, é um amigo. Jesus atende você a qualquer hora também. Estreite esse relacionamento, se envolva mais com ele, viva, você vai gostar. É bom, marcas, no passado, eles tinham hora de oração. Você olha Daniel, 3 vezes no dia, Daniel dobrava os joelhos e falava com Deus. Você olha na Bíblia Sagrada, um homem, o salmista do Salmo 119, que 7 vezes no dia ele louvava a Deus. Não é verdade? Então nós temos que estreitar esse relacionamento. Esse é o recado que eu queria dar. Agora vamos para a mensagem de hoje. Está um pouquinho aqui atrás. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Nós não temos que ter timidez, acanhamento, ou nos sentir, vamos dizer, inferiores, porque estamos enfrentando uma luta. Nós devemos testemunhar e falar de Jesus sempre, mesmo quando estamos numa luta. Se coloque no lugar do pregador. Vamos que eu vou ao médico, exame de rotina, e diz: Jaime, o senhor está com gordura no fígado. Um exemplo. Aí você chega para mim e diz: pastor Jaime, ora por mim, que eu estou com gordura no fígado. Aí eu respondo para você: eu não posso, que eu também estou. Não. O que Paulo está dizendo aqui? Porque nós não nos pregamos a nós mesmos. Nós não temos que pregar a nossa vida. Temos que viver, lutar para viver o que pregamos. Mas o pastor pode ter, você pode dar uma luta. Não sei se isso já aconteceu com você. Um dia você está com uma dor de cabeça, alguma coisa, e uma pessoa vem e pede uma oração para você. E você diz que não vai orar. Veja o que Paulo falou a Timóteo. Na primeira Timóteo, lá na frente. Depois de Efésios, vai passando. 1 Timóteo 5, 23. 1 Timóteo 5, 23. Ele diz assim: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho, por causa do teu estômago e por causa das tuas frequentes enfermidades. Era um jovem pregador, o Timóteo, mas a fé dele não tinha atingido aquele nível, aquele entendimento, entenda, da cura do estômago. Então Paulo está dizendo o que para ele? Muita gente pega aqui para beber vinho, não vou entrar nesse mérito não, depois falaremos mais ainda, mas não é isso. Nós aqui temos que o vinho naquela época era usado como um remédio. Há 2 elementos na Bíblia que falam bastante, que usam como um remédio, se usava como remédio, é o vinho e o azeite. O azeite se colocava em feridas, né? Você colocava, não tinha a ciência de hoje, não tinha os laboratórios de hoje, não tinha os remédios de hoje. Então, o vinho aqui é usado como, de maneira terapêutica, o vinho é usado como um remédio. Então, o que Paulo está dizendo? Timóteo,
toma remédio por causa das tuas constantes enfermidades. Somos nós. Nós não temos que marcar ser heróis ou ser super-heróis, super-crentes, entenda bem, que não tomamos remédio. O bom é que você nunca precisa, mas se precisar, não é pecado. Se você precisar, você não vai diminuir a sua fé e não ficará impossibilitado de orar por alguém ou de pregar, no caso do pregador. Por quê? Porque nós não pregamos a nós mesmos. Vamos para o livro de Lucas, capítulo 1. Lucas 1, versículo 5 em diante. A história de um casal, Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Vejam, um casal que vivia de acordo com a palavra, vivia de acordo com as escrituras, mas faltava algo para eles, faltava o filho. O missionário R.R. Soares diz, verdadeiramente todos nós falta algo, né? Às vezes alguma coisa não tomamos posse, alguma é da visão, outra é da audição, outra é da respiração, outra é do coração, outra é da pressão, outra é do aparelho, vamos dizer, reprodutor, aparelho digestivo, sistema imunológico. Às vezes tem alguma coisa, tem coisa que é visível, todo mundo vê, mas tem coisa que não vê. A pessoa parece que tem muita saúde e às vezes não tem. O pessoal costuma dizer, por aí, hipertensão é uma doença, como que eles costumam dizer, silenciosa, né? Quando vê a pessoa tem uma dor de cabeça, está quase que explodindo a cabeça dela e tudo lá. Então, isso não impede a pessoa, entenda bem, de pregar. O Zacarias não tinha filho, mas ele era um sacerdote. E olha o que diz, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, que era a maneira de louvar a Deus. E toda a multidão do povo estava fora, a hora do incenso, orando a hora do incenso. Zacarias estava com o sacerdote, aquele que representa Deus diante dos homens e representa os homens diante de Deus. A multidão está do lado de fora. Quantos pedidos de oração? Pessoas pedindo também por fertilidade, prosperidade, saúde. Sacerdote Zacarias, você está entrando no templo, não esqueça de orar pela minha esposa, que ela é estéril. E o que ele responderia? A minha também? Não, ele teria que fazer. Ele não deixou o sacerdócio dele. Você não deixa de orar pelas pessoas, mesmo quando você está enfrentando uma luta. Mesmo quando você está enfrentando uma adversidade, você está capacitado, porque você não prega a sua vida, você prega o Evangelho, você vive o Evangelho, luta para viver. Aí ele fala mais aqui, então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé, à direita do altar do incenso. E eu costumo dizer, Zacarias estava no lugar certo, na hora certa, né? Mas alguém diz, pastor Jaime, ele teve um anjo, ele viu um anjo, que privilégio. Nós não precisamos ver anjo. Deus pode até, eu creio em visão, Deus pode dar para você, entenda bem, mas nós temos a palavra. Ele não tinha Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece. Ele não tinha o Senhor Jesus dizendo, para Deus não há impossível, entenda? Os impossíveis aos homens são possíveis a Deus, né? Que isso aqui ele vai ouvir depois. Então, nós não precisamos ver, mas ainda você pode até ver um anjo, mas tem que crer na palavra. E então diz, e Zacarias vendo, turbou-se, caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Opa! Então Zacarias fez uma oração. Ele orou, ele falou com Deus. A respeito de quê, pastor? E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Então ele orou, Deus me deu um filho, Deus. E parece que não tinha resposta, mas a oração dele estava no altar de Deus, a sua oração está no altar de Deus. Nós andamos, o que a Bíblia fala, segundo aos Coríntios 5:7, nós andamos por fé, não por vista. Quer dizer, eu orei, se alguém, imagine, perguntar, ô irmão Jaime, ora por mim que eu estou com gordura no fígado, eu vou orar. Ah, pastor, mas eu fiquei sabendo que você também está. Eu já orei, amigo, essa doença está amaldiçoada, a minha oração já está no altar de Deus.
não me impossibilita de orar, entende? Não impossibilita você de orar. Ele tinha isso, a oração dele foi ouvida. Aí vem essas explicações bonitas. 14, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. O milagre traz alegria, amados. Ou quando houve a perseguição em Jerusalém, a Bíblia diz que os apóstolos ficaram escondidos, né? Mas em Jerusalém, mas os outros saíram, entre eles saiu Filipe, o evangelista, e ele foi para Samaria, ele lhes pregava a Cristo. A Bíblia fala que as pessoas paravam e ouviam, porque eles ouviam e viam os sinais que aconteciam. Doentes eram curados, paralíticos eram curados, demônios eram expulsos. Sabe o que diz Atos dos Apóstolos 8:8? Olha só aí comigo ali, Atos 8:8, e havia grande alegria naquela cidade, por causa dos milagres. Irmãozinho, não só nós nos alegramos, mas as pessoas ao nosso redor se alegram também, não é verdade? A minha família se alegrou quando nunca mais viu eu beber. Quando eu cheguei em casa, eu disse, eu nunca mais vou beber. E o tempo foi passando, entenda? E isso aconteceu. O milagre traz alegria para todos. Aí diz mais para nós, porque será grande diante do seu Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. Não vou questionar aqui o negócio do vinho que eu falei, mas tem igreja que bebe vinho. Nós não bebemos, irmão. Nem um pouco, nem um pouco. Nós entendemos o que diz Provérbios 20, o vinho é escarnecedor e a bebida forte é alvoroçador. Mas tem igreja que bebe, então eles não são de Deus? Não disse isso, eles são de Deus. Eles têm esse entendimento, eu não vou questionar, eu não vou julgar servo alheio. Vamos ficar com o nosso entendimento. Mas o caso aqui é o final, ser cheio do Espírito Santo. Sabe o que é ser cheio? Imagine, esse copo aqui, eu bebo aqui, fico doido com a metade e não está cheio, mas aí vai enchendo. Você tem que ser cheio do Espírito Santo, se envolver com Deus, falar nas línguas estranhas, tem que ter liberdade com Deus. Eu falo para os pastores, para os obreiros, meu irmão, se você não pegar liberdade com Deus, você vai ser um ator aqui na frente. O ator está aqui, ele é pastor hoje, mas se mudar lá na frente, vai assim, não é mais igreja evangélica, católica. Ele vai chegar aqui, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E diz, rapaz, igualzinho o padre lá. Quer dizer, ele é ator, ele imita todo mundo, irmão. E se mudar, se for um terreiro, ele, opa, saravá. Parece cômico, mas é verdade, não é isso. Porque, desculpa a expressão, o dia que o bicho pegar para o lado dele, eu quero ver ele enfrentar o bicho. Porque se não tem o Espírito Santo, Jesus disse, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. Veja comigo, Mateus 12:28. Coloca, por favor, Mateus 12:28. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus. Porque se eu não sou cheio do Espírito Santo, eu posso passar vergonha, irmão. Um demônio vai me envergonhar, entende? Eu oro, o demônio não manifesta, não sai, por quê? Eu expulso pelo Espírito de Deus, não é pela minha força, não, porque eu sou bom de jiu-jitsu, eu sou bom no demônio, comigo toma cascudo, comigo não tem isso. Campo espiritual é campo espiritual. Contei o caso de uma menina em um bairro de Pilares, que hoje tem 35 anos isso, mais ou menos, 34, 35 anos, então hoje é uma jovem senhora de 45, 46 anos. Ela era magricelinha, e era possessa mesmo. Os obreiros seguraram, ela pegou os obreiros e fez assim, ó, bum, jogou todos para cima. Ele disse, pode soltar. Ele disse, em nome de Jesus. Põe a mão para trás, foi botando, cai de joelho, em nome de Jesus. É o nome pelo Espírito de Deus. Então, você precisa de se encher. Ser essa comunhão com Deus, ter essa liberdade com Deus, orar, Deus, eu estou aqui hoje, porque eu quero mais de Ti, no seu quarto, sozinho, Deus, me encha com Teu Espírito, me unja com Teu óleo, Deus, eu quero uma comunhão maior, eu quero uma comunhão mais plena contigo, mais constante contigo, você vai crescer, meu irmão. É muito bonita, a comunhão traz confiança em Deus. Mas, 16, e converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. O milagre não só alegra, mas ele também leva muita gente a se converter. Eu digo, se eu não ver mais um milagre, eu não vou deixar de seguir a Jesus. Eu sei que só Jesus Cristo salva. Mas tem gente que só vai se converter vendo milagre, porque eu mesmo me converti depois que eu vi o milagre na minha vida, na vida dos outros. Eu fui vendo no meu, que eu fui liberto, entende? E aquilo ali, então, é importante. O milagre converte muita gente. Em Atos dos Apóstolos 9:32, a Bíblia diz que o apóstolo Pedro, ele chegou naquela região de Lida e Sarona. E ele encontrou um homem chamado Enéas. Era um homem de Deus. 8 anos o homem estava paralítico. E no versículo 34, ele vai colocar ali, diz assim,
E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faz a tua cama. E logo se levantou. Olha o 35. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona. Diga: os quais se converteram ao Senhor. Olha o que o milagre fez. Enéas devia ser um homem público, um homem conhecido. Rapaz, sabe o que eu encontrei no mercado? Que é o Enéas. Mas o que tem? Ele é paralítico? Não, ele estava andando. Ah, não acredito. O que houve? Ah, uns apóstolos lá de Jerusalém chegaram aqui, deram uma ordem para que ficasse pé em nome de Jesus. Eu agora estou seguindo esse Jesus. Aí o amigo disse: também vou seguir. Eu conheço o caso dele. Era um caso notório, era um caso conhecido. E que não mexeu. O milagre vai mexer com a sua família. Milagre vai mexer. A história da igreja é uma história de milagres. A história do cristianismo é uma história de milagres. Entenda, a história da humanidade é uma história de milagres, que o homem até hoje não consegue explicar a criação. Ele fala do Big Bang, fala da bomba, não sei, da explosão, mas a Bíblia já fala como é que foi. Eu lembro uma vez uma professora universitária, fui dar até uma mãozinha para ela num assunto, e ela disse assim. Aí eu falei: só lembra de Adão e Eva na Bíblia? Ela colocou a mão nas cadeiras assim e falou: você crê em Adão e Eva? Adão e Eva é lenda. Eu disse: a lenda para a senhora, para mim é a palavra do meu Deus. A Bíblia, mas eles não conseguem crer, porque eu tenho explicado. As pessoas não conseguem, porque Deus, ou você crê, mas não se explica, porque eles querem nos colocar, aqueles que são chamados ateístas ou incrédulos, entende? Eles querem nos colocar contra a parede e dizer assim: tá bom, quem criou Deus? Já perguntaram isso para você? Quem criou Deus? Ele é eterno, como é que ele vai ser criado? Ele não se explica, ou você crê ou não crê. Com a nossa mente nós não vamos conseguir, né? Com o coração, nós andamos por fé. Então isso aqui é bonito, isso aqui é lindo, para você entender. Temos que mostrar os milagres, porque a história da igreja é uma história de milagres. Mas tem mais, pessoal. Irá diante dele, no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. O que é um povo bem disposto? Um povo que vê milagres. Um povo que... Porque quando eu falo a história de Abraão, 100 anos ele foi pai, de Isaac, que teve a mulher grávida depois de 20 anos de oração, o milagre de Daniel na cova dos leões, o milagre de Sadraque, Mesaque e Abednego, o milagre de Cristo ressuscitando Lázaro, tudo bem. Mas quando acontece com você, você tem muito mais convicção, você tem mais disposição para falar: pera, aconteceu comigo, eu sei o que aconteceu comigo. Você tem isso. Você fala, entenda bem. No meu caso eu era alcoólatra, porque eu sei que eu tremi. Uma vez um amigo do meu pai me chamou para almoçar com ele, queria me ajudar, estava rapaz já, e eu botava assim o garfo e eu ficava assim, na abstinência, não tinha bebido ainda. Depois que ele me deixou, eu lembro que ele me deu como se fosse hoje em R$50 ou R$100, já entrei no boteco, já pedi uma larinha, bebi, já parou de tremer. Eu tinha um amigo, sargento do exército, mas já reformado como alcoólatra. A primeira dose tinha que colocar dentro da boca dele, ele não conseguia pegar o copo. Ele abria a boca e o pessoal jogava. Parece cômico, mas isso existia, entende? Mas quando isso acontece, é uma libertação que você então pega muito mais confiança. Imagine a pessoa, aquela senhora lá de Curitiba, quando ela chegou em casa com aquele buraco, que ela tinha um buraco na perna, com a perna fechada, buraco fechado. A senhora que eu falei no interior, região de São Carlos, e de Cuiabá, uma senhora que eu lembro quando eu cheguei, eu fui num clube que eu fui pregar, e quando eu cheguei lá em Cuiabá, ela estava entrando de bengala, e depois no final, quando acabou o culto, eu estava indo, e eu vi ela saindo sem a bengala. Que bonito. Quer dizer, você fica muito mais. Mas aí tem um ponto negativo, mais ou menos, para o Zacarias. 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada idade. Todo mundo envelhece. Anjo, tá bom, eu sei que eu fiz esse pedido para Deus, eu sei que pedi a Deus um filho, eu sei que eu pedi para Deus me dar um filho, mas peraí, seu anjo, eu envelheci. Todo mundo envelhece. Eu brinco com a mocidade: quem não quer envelhecer aqui? Aí a garotada não quer envelhecer, você morre cedo. Todo mundo vai envelhecer, não é? Todo mundo vai chegar, pode ter certeza disso, se passa rápido. Mas o que eu quero passar para você, o que eu quero passar nesse momento, ele estava esquecendo uma coisa, versículo 37, leia comigo: porque para Deus nada é impossível. Irmão, aceite,
Coloque a sua oração no altar de Deus. Não se manifestou, continue. Mas eu não vou falar mais de cura, porque eu não tive a minha. Não, continue falando de cura. Continue falando de salvação de família. Mas como é que eu posso? Eu tenho um filho no álcool, nas drogas. Eu contei a história de um homem que ele era travesti, se tornou pregador. Mas antes, o pai dele já era pregador. E o pai dele sempre falava, ele queria, pai, você tem maior vergonha de mim, não? Ele disse, não, você é meu filho. Ele disse, você nunca vai deixar de ser meu filho, eu te abençoo. E sempre abençoando. Ele disse que um dia ninguém falou nada, ele sozinho olhou assim e disse, meu Deus, que vergonha para minha família, e tirou aquilo. Eu contei uma experiência que eu passei em 1984, eu era pastor de Franca. Eu vinha gravar, vinha até São Paulo, até o Rio, eu peguei o ônibus lá em Franca, quem conhece o percurso ali, quando cheguei em Batatais, o Cometa sempre faz uma parada ali em Batatais. E entrou, entre aspas, uma moça loura, conjunto jeans, lembra, era um conjunto de saia e coisa. Ele sentou do meu lado. Naquela época se fumava dentro do ônibus, depois ficou proibido. E a moça acendia um cigarro e fumava um atrás do outro. Eu abri a janela, né? Ele cheirando de cigarro lá, eu abri. Aí ela falou assim, o senhor podia fechar, por favor, a janela? E eu falei assim, a senhora podia parar de fumar um pouquinho também? Né? Eu falei assim, a senhora deve estar com problema, a senhora está fumando direto. Estou sim. Aí eu falei, eu sou evangelista de uma igreja, eu posso lhe ajudar. Estou falando 1984. Aí ela, entre aspas, olhou para mim e falou assim, você é crente? Eu falei, sou de Jesus. E se eu falar que eu sou, você não vai nem ficar aqui do meu lado. Eu disse, não, estamos aqui para isso, Jesus vai para ajudar. Disse que, eu vou falar para você, que eu não sou mulher não. Aí que eu olhei. Não tinha reparado, não vou ficar reparando gogó, essas coisas todas, não reparei. Não, você não repara. E outra coisa, tem que respeitar a pessoa. Porque respeitar não é concordar mesmo. Eu não posso não concordar com ele, mas tem que respeitar. Então, o ser humano, eu tenho que respeitar. Não tem que ficar debochando do ser humano, então, eu fazer um pouco caso. Respeitar não é concordar. E eu disse, não, mas Jesus te ama. Aí contou toda a história. Veio de Batatais, aqui umas 4 horas de ônibus, pessoal. Contou toda a história, contou. Ele era de uma igreja evangélica. Quando ele estava dentro da igreja, ele se sentia homem na mocidade. Mas quando ele saía, se sentia mulher. Eu expliquei, isso é um demônio que te pegava. Aí tudo bem, daqui a pouco ele começou a mudar a voz dele passou a ser uma voz diferente. E ele falou para mim assim, olha, vou te falar uma coisa, eu nunca tive vergonha de me vestir de mulher, eu trabalhei em boate, ele falou. Porque ele estava com um problema, que ele tinha brigado com o namorado, estava até com o nariz um pouco inchado, tinha tomado um soco, e perguntou, você escuta a rádio? Escuto. Não escutou de uma briga que teve em Batatais? Eu disse, não escutei, mas eu escuto o rádio. Aí contou todo o drama, e eu falei, isso é um demônio, porque quando você estava na igreja, o demônio não pegava você, quando você saiu, o demônio te pegava. Aí disse, agora eu estou com vergonha, ele falando para mim, ainda lembro o nome do rapaz, entenda, lembro bem o nome do rapaz. E ele falou assim, eu dei o endereço da igreja aqui, onde era perto para ele, aqui em São Paulo, eu estava nessa época em Franca, no interior. E ele falou assim, eu estou com vergonha de todo mundo aqui, mas eu trabalho com boate, eu não tenho vergonha, mas estou com vergonha. Isso é claro, porque o demônio agora saiu fora. Agora, cabe você voltar para Jesus, procurar a igreja, se firmar com Jesus, quer dizer, uma palavra para ele. Então, respeitei, não o demônio, nem concordo com ele, mas tem que respeitar o ser humano e tratar a pessoa com educação. E mais nós, cristãos, temos que mostrar com amor cristão para aquela pessoa. Mas o que eu queria contar é essa experiência. Meu irmãozinho, para Deus não é impossível. Então, pastor, eu quero falar de Jesus para as pessoas, pode continuar. Mesmo quando você enfrentar uma luta, saiba que a sua oração está no altar de Deus. E acima de tudo, ainda que você não tenha aquela bênção, você tem a vida eterna com Deus. Você tem a convicção de quando fechar os olhos, vai para Jesus.